relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Ezequiel capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. Entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Então, entre esses 6 homens, com estas armas destruidoras, havia um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Observe que estes homens pararam junto ao altar de bronze. Bronze significa juízo divino. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre a qual estava, indo até a entrada da casa. Saiu lá do lugar santíssimo e veio até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Marca
com um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros, disse ele, para esse que estava vestido de linho fino, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Agora, os irmãos observem que aos outros, disse ele, aos outros, disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele. Então, aos outros ele diz, passai pela cidade após ele. E fere, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Sai. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei. E disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Vamos orar então. Faça a sua oração, para que Deus possa falar conosco através do seu Espírito e de sua palavra, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós mais uma vez nesta noite. Nós estamos agradecidos, estamos adorando ao Senhor, cantamos, nos alegramos, bendizemos, entramos por essas portas, pelos átrios do santuário, aqui no altar, com mãos levantadas de gratidão, em podermos, Pai, sermos este povo especial, zeloso e de boas obras. E agora a nossa oração, Pai, neste momento, é uma oração a qual expressamos diante do Senhor nossa voz, nossas mãos, e lemos a Tua palavra e dependemos do Teu Espírito para vivificar para nós, partir o pão como partistes para aqueles caminhantes de Emaús, como também fizesse, Pai, aquele milagre para os discípulos quando foram pescar pão e peixe ali na praia, quando fizeste, Pai, aquele milagre para que eles pudessem então também ter os seus olhos abertos. E por isso, nesta noite, Pai, estamos aqui confiando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Quero falar nesta noite, com a igreja, sobre este assunto. Nós falamos aqui, quarta-feira, sobre preparando, várias lâmpadas. Vocês lembram disso? A igreja
se recorda muito bem, né, disso. E um assunto, irmãos, que eu quero até repassar um pouquinho de novo, né? Assim, ler, meditar da forma que o profeta traz para nós isto, a mensagem, o selo de Deus, dizendo que é melhor, né? Ele disse, você ter sua lâmpada preparada. É melhor você ter a sua lâmpada preparada. No final desta mensagem, o selo de Deus, ainda o profeta torna a citar isto para a igreja, orando, né, e dizendo para que aqueles que desejam realmente receber o Espírito Santo e preparar as suas lâmpadas. Me chamou a atenção, né, esse assunto, quando ele explica aqui, né, sobre o pavio, falando que se o pavio estiver corroído, né, está em más condições e precisa estar preparada. Então é melhor estarem preparando algumas lâmpadas e corte o mundo, né, de você. Corte o mundo de você. Se o pavio estiver corroído, está em más condições. Você sabe que o pavio é algo grandioso, e eu costumava observar o que é um real pavio de Deus. Um crente é um pavio. Observe, ele tem fogo em uma ponta, bem aqui, e a outra está mergulhada no óleo, atraindo óleo e produzindo fogo. Que igreja, que poder, que lugar para se estar. Aleluia. Eu estava conversando com o irmão Zimildo sobre o pavio, né? Cadê ele? Está por aí? Deixa eu ver. Chama ele lá. Está ocupado? Está ocupado lá? Chama ele lá para mim lá. Estava conversando com ele sobre o pavio, né? E alguns aqui sabem o que é uma lamparina com pavio, né? Já viram, né? Eu estava explicando como eles faziam lá, né? Esse pavio. E às vezes tem, né? Não sei se tem no nosso meio até mesmo as crianças que às vezes não têm a ideia do que é isto, né? E o profeta está dizendo, observe, ele tem fogo em uma ponta, bem aqui, e a outra está mergulhada no óleo, atraindo óleo e produzindo fogo. Que igreja, né? Que poder, né? Então ali mostra, né, um pouquinho disto, né? Aquela mesma luz do Evangelho que brilha no leste está brilhando no oeste. Haverá luz no entardecer. Levante-se, prepare suas lâmpadas pentecostais. Limpe-se do mundo, limpe-se das modas do mundo, limpe-se das coisas do mundo, prepare-se, a hora está à mão. Bem que, irmãos, eu vou explicar aqui o que o irmão explicou para mim. Não sei se o irmão estava ocupado lá embaixo ou estava... Vamos lá, então. Ou está cansado que viajou? Né? Então explica aqui para a igreja aqui o pavio, então. Né?
Você estava explicando para mim lá. Deus abençoe mais uma vez, né? Então, aquilo que o pastor estava falando, né? Nós estávamos comentando ali no escritório depois do culto, último culto que foi falado sobre o pavio e sobre a vela, né? Englobando a vela no sentido de que nós, quando morávamos no interior, na roça, por assim dizer, não tínhamos energia elétrica, então nós usava a vela, chamava de vela, candeeiro, a velinha, né? E lampião, exatamente. Então a gente colocava, havia umas latinhas, nós na época tínhamos umas latinhas de tinta, de thinner, pequenininha assim, ou de tinta, não sei se era tinta ou era thinner. E aí nós furava a ponta e colocava um caninho de guarda-chuva. E aí colocava um paninho por dentro, né? Eu lembro que nós lá no interior fazia isso. Eu lembro que o irmão Chico, na época, fazia, nós, o irmão Paulo, colocava aquele paninho por dentro aquele paninho por dentro do cano do guarda-chuva, e aí fazia um trabalho lá, uma forma daquele pavio e dentro do óleo, né? O óleo diesel. Então, quando você acendia a vela, você tinha que primeiro molhar bem o pavio, e aí acendia aquele pavio em cima ali. Nós fazia, o pai fazia, e eu aprendi, né? Que nem diz o pai do irmão Josnei, ele que me ensinou. E aí você acendia, e então ficava aquele paviozinho aceso, e aí conforme ia queimando, o óleo ia subindo, né? Então é isso que o irmão Brana estava prestando atenção lá embaixo, lá, assim. Aí o irmão Brana falando então que de um lado o óleo, na ponta daquele pavio o óleo, e em cima está o fogo, né? E então aquilo começava a queimar e automaticamente ia criando carvão em cima daquele paviozinho. Então você pegava uma agulha e tirava aquele carvãozinho e voltava a luz a clarear novamente, né? Então, eu estava comentando ali com o pastor exatamente sobre a nossa vida, que é como um pavio, né? Eu lembro de algo que eu ouvi certa vez sobre o pavio que fumega, aquele pavio que fica fumegando fumaça e fumaça, em vez de clarear, só vira fumaça, uma luzinha desse tamanho assim, pura fumaça. O que você tem que fazer? Tira aquele carvão, então volta a luz novamente, né? Então, eu creio que a palavra é como esse tirar dos carvãozinhos, né? Tirar aquela fumaceira que está fazendo, e nós precisamos de luz. Então, é muito, muito tremendo isso, né? Então, só para ajudar aqui. Nós estávamos conversando sobre isso, né? E é bom, né? Até foi colocado ali, né? Uma foto, para que também as crianças possam ver, né? Se tiver um mais... Esse é mais moderno, né? Se tiver um mais arcaico, né? Como é que se diz, né? Se tiver um mais antigo aí, né? Diz que esse é bem antigo, então o do 6 era, né, pré-histórico, então. Né? A Rebeca escreveu, esse é bem antigo. Esse é o comprado, o que era, como é que se diz, né? Era o artesanal. Mas... Fazia também. Agora, é bom, irmãos, é bom olhar, porque o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo aqui, que se o pavio estiver corroído, está em más condições. Agora, irmãos, igreja, eu quero ir bem devagar aqui, quero que vocês prestem atenção, né? Porque eu vou entrar em um assunto aqui nesta noite, que vocês precisam desse fundamento aqui, tá bom? Amém? Vocês estão aí? Então vamos voar, né? Vamos voar, né? Vamos voar, irmãos? Tá. Então, conforme eu vou falando aqui, vocês vão respondendo aí. Tá certo? Então, veja bem. Ele disse, corte este mundo de você. Se o pavio estiver corroído, está em más condições. Você sabe que o pavio ele é algo grandioso, ele está dizendo. O pavio é algo grandioso.
eu costumava observar o que é um real pavio de Deus. Um real pavio de Deus. Um crente, tá vendo? É um pavio. Observe, ele tem fogo em uma ponta, bem aqui, lá em cima, e a outra está mergulhada onde? No Espírito Santo. Amém? No óleo, né? Atraindo o óleo e produzindo fogo. Que igreja, que poder, que lugar para se estar. Então, quantos pavios nós temos aqui, né? Quantas lâmpadas tem aqui que está produzindo fogo? Aí ele diz, aquela mesma luz do Evangelho que brilha no leste está brilhando no oeste. Haverá luz no entardecer, né? Levante-se, prepare suas lâmpadas, aí diz, pentecostais. Limpe-se do mundo, limpe-se das modas do mundo, limpe-se das coisas do mundo, prepare-se, a hora está à mão. Exatamente quando foram buscar isto, o que aconteceu, o que sucedeu, então o esposo veio. A América tem blasfemado contra o Espírito Santo, ela tem zombado disto desde que veio em cena a existência 40 ou 50 anos atrás. Ela está constantemente zombando. As outras igrejas têm zombado, elas têm se mostrado. Agora elas começam a expor suas cabeças e dizer, gostaria de ter um pouquinho disto. Mas assim que elas foram fazer isto, é um sinal de que devemos ter nossas lâmpadas, o quê? Preparadas. Nossas lâmpadas o quê, irmãos? Preparadas. Deus levantará alguns pregadores que irão preparar lâmpadas. Estou lhe dizendo que o que precisamos hoje é algo que prepare nossas lâmpadas e mostrem o verdadeiro fogo pentecostal. Relembrando as verdades ouvidas.